Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação, é uma alegria ter você aqui, muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco, são momentos agradáveis, uma pauta gostosa de se falar, né, que faz bem, a gente tem que tocar em assuntos importantes que estão na Palavra de Deus e eu espero que você goste e fique conosco. Na Palavra de Deus e no nosso cotidiano, né, o nosso cotidiano tem que estar impregnado das ordenanças de Deus, afinal Sim. somos cristãs, né? Sim, somos. E por mais que a gente coloque, por exemplo, uma pauta como essa hoje, que é não negar a raiva, mas a Bíblia também fala sobre isso, né? A religião diz que o cristão não pode ter raiva. Você quer controlar isso na sua humanidade. Mas ela faz parte da vida do ser humano, né? E sabe, a gente fala de negação da raiva, de não negar mesmo, porque a tendência natural ao princípio é negar. Quem que vai admitir que é raivosa? É fácil admitir? É um defeito, né? Praticamente. Porque se eu pegar a definição do que é raiva, a definição já é pesada. Sim. O nosso dicionário diz que raiva, ele dá alguns tópicos. O primeiro tópico, ele trata isso como uma doença transmissível infecciosa pela mordida de animais, sim. Tá? Então, provocada por um vírus, tal, e todo mundo conhece essa raiva, né? Canina, de morcego, enfim, né? Qualquer coisa assim. O outro tópico diz que raiva é um sentimento de fúria que pode manifestar-se através de agressividade física ou verbal. É um descontrole, né? Então, é pesado, né? Emocional. Ou ainda tem mais um tópico, grande irritação, aversão em relação a alguém ou alguma coisa. E gente, isso é tão sério, porque às vezes, você já ficou com raiva de você mesma? Por ter feito alguma coisa assim que ou não deu certo, ou não era boa, ou, né? Porque tem pessoas que ficam com raiva dela mesma, né? Eu acho que a gente, na minha fase de criança, acho que a gente vive isso, né? É uma coisa que acontece. Você fica, eu acho que na fase de adolescência, né? Você quer alguma coisa, aquilo te contraria. Mas todos, acho que ninguém pode dizer que não então, passou você por pode ficar com raiva de você mesma. Sim. Por que eu não fiz isso? Por que eu falei isso, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho palavras que saem da nossa boca que são idolatria, da boca das pessoas. Então, às vezes, eu ficava muito brava comigo, porque, por exemplo, eu desenvolvo um assunto com você. E tô no meio desse assunto, aí essa pessoa invoca o lado contrário. Eu falo, meu Deus, que arrependimento. Por que eu fui conversar com essa pessoa e levei essa pessoa a pecar? Então, são situações do dia a dia. Às vezes, essa raiva é momentânea, ela tem um grau mais leve. É um desconforto. Né? É um desconforto só, mas às vezes ela é uma emoção, porque a raiva faz parte do nosso conjunto, ela é uma emoção, e a mais forte de todas. Sim. Quando se estuda, ela é a mais forte de todas. Às vezes ela provoca um descontrole total. Sabe, tem pessoas que, como justificativa de atos que não tem justificativa, digo, a raiva me cegou, não tem isso? Sim, tem pessoa que é iracundo, né? A Bíblia fala sobre isso. O iracundo, ele perde a paciência com muita facilidade. Se ele for contrariado, o iracundo perde a paciência ali e fica até agressivo, né, Mirtz? Ela é uma das emoções mais fortes, a gente diz, e ela vai se expressar. Ou você vai aparecer na tua fala, ou no seu gesto, nos seus atos, né? Sim. E eu digo negação porque às vezes você... eu tô com a Conceição, ela tá exaltada, ela tá gritando, eu digo, por que você tá com raiva? Ela vai dizer, eu? Não. Eu não. Não é assim, né? Isto é a negação da raiva. Sim. É uma atitude de raiva, mas que é facinho de negar, e ela nem tá mentindo pra mim, ela não tá até porque sentindo. Ninguém quer esse sentimento. Não quer. Ele é da alma humana. Não é fruto do espírito. Fruto do espírito é outra coisa. Nós vamos falar sobre isso, eu acredito. Mas é um fruto da nossa carne. E tem pessoas que têm reações diferentes. Por exemplo, tem gente que fica irado e se fecha, por exemplo, num casamento, num relacionamento.
relacionamento, uma esposa e o marido ali, na hora que ele fica irado, ele se fecha no relacionamento, não dialoga, não conversa, ele tá irado. Então, a ira, ela se manifesta de várias formas. Tem gente que fica agressivo, então, várias formas de ira. Né? O importante, o que a gente quer desenvolver nessa reflexão é não negá-la, para poder tratar com ela. Porque as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas podem chegar de surpresa. Agora, nós não podemos nos deixar dominar por elas. Por nenhuma delas. A gente tem que exercer controle sobre as nossas emoções. Sim. É fácil? Claro que não. Já vou te dizer que não é. Mas é um exercício. E a gente lembra que, então, não é fácil, mas é para isso que o Espírito Santo de Deus vai morar dentro da gente. Para, nesse momento, você acionar o Espírito. Porque na nossa alma, a gente vai ficar irado mesmo. Eu acho que mais sério ainda é porque se você não fizer isso, eu vou ler o texto bíblico para você, olha o que pode acontecer. Paulo diz lá em Efésios 4:26. Eu vou ler na versão que usa a própria palavra raiva. Algumas usam ira e outras coisas, né? Ele diz: quando sentirdes raiva, não pequeis. Sim. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Sim. Então, este é o grande perigo. A gente costuma dizer, Mirtz, que o casal, marido e mulher irado, que vão dormir brigado, o inimigo dorme no meio. Então, quer dizer, é uma coisa legal da gente mesmo, lembrar. Né? Não dê lugar ao inimigo de Deus dormir no meio de vocês. Então, ficou irado? Não tem problema, acontece. Mas faça um conserto, peça perdão. Né? E, gente, lá no Velho Testamento, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 4:4 ele já dizia assim: na vossa ira não pequeis. Sim. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Olha que coisa linda. Gente, quanta coisa boa, sim, né? Você buscar dentro de você. Quer dizer, o que Deus está dizendo para nós é: você está falando na palavra de Deus, irai-vos e não pequeis, é porque a ira, que é a mesma coisa de raiva, ela existe. Como controlar essa ira, como controlar essa raiva? É voltando para aquele que habita dentro de você. E a primeira frase: irai-vos. Mas não ou se ficar com raiva. Então ele diz, existe essa possibilidade e você pode, porque realmente nós vamos ficar às vezes uma raiva por conta de uma indignação, por conta de uma injustiça. Sim. E isso gera descontrole. Então o que ele está dizendo aí, Mirtz, é que você pode controlar isso no teu espírito. Aconteceu, né? Você sabe? Não tornar isso que você sentiu numa atitude. Né? Sabe? Porque a gente vai... Né? Eu vou falar de coisas simples, não vou nem pegar coisa. Já pensou, quando é uma coisa que me veio logo à mente, é simples, não é tão... Você pega alguém com um pau na mão batendo num cãozinho indefeso. Isso. O sentimento seu na hora é de muita raiva, né? Então, ele está dizendo, olha, é uma raiva justa, porque não é legal ao você pegar um pedaço de pau e maltratar um bichinho, né? Muitas coisas hoje nos aborrecem, né? Muito. O motivo para ficar com raiva, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Mas por isso que a gente fala nesse assunto e por isso que a gente tenta mostrar que existem recursos para você não dar vazão à sua ira. Ao invés de primeiro de negar, para ficar mais fácil. Sim. Porque a palavra de Deus também diz que toda gritaria, toda raiva, toda amargura tem que ser eliminada no meio de vós, né? Então, tem que ser mesmo. E tem pessoas que, para não demonstrar essa raiva e tudo mais, ela tipo que, vamos falar, usar qualquer... guarda, engole. Começa a desprezar. Sabe? Aí as atitudes vão variar de pessoa para... engole o choro de antigamente. Aí vai. E sabe, queridos, essa negação é importante não acontecer, porque eu me lembrei, quando eu estava pautando isso, da filha de uma amiga minha, que o namorado, ela estava namorando alguém que tinha acessos de raiva. Sim. Tá? A família dela percebeu e falava, gente, né? Ela, quando foi conviver com a família dele, viu que a família tinha aquela característica, como você diz, são pessoas raivosas mesmo, né? Iracundas, e seja o nome que for. Ela preferiu acreditar que isso era uma coisa que com ela não ia acontecer, que ele nunca ia ficar irado
com ela, que não ia acontecer. Essa também é uma negação. Sim, é você não enxergar o que está na sua frente. Né? Até quando a gente trata de relacionamento, de casamento, a gente fala isso, né, Mirtz? Escolha bem, porque essa característica que nós estamos falando aqui, até aquele discípulo que cortou a orelha de alguém, naquele momento ele teve ira. Momento de raiva. Então, há controle? Sim, há controle. Então a gente orienta, escolha bem, porque depois que você casou, realmente fica mais difícil. Agora fica assim, como, né? Porque a gente já disse que fácil não é. Sim. Aliás, de todas as emoções, emoções como medo, alegria, tudo. Pode te descontrolar. Pode te descontrolar, né? Mas as que trazem prejuízo grande para você e para o outro, né? Porque a raiva vai ser descontada em alguém, né? Não é a mesma coisa. Até a pessoa que tenta, como você falou, esconder isso, ela não consegue. Ela pode, igual ele fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer que se você mantém isso um dia, 2 dias, 3 dias, é como uma doença, você vai se amargurando e a tua reação vai ser como de Caim. Né? E sabe, então, queridos, uma das coisas que a gente pode fazer porque atrás de uma emoção, a gente sempre sabe que as emoções não andam sozinhas. Uma emoção como a raiva, tá? Vão se agregar a ela outras coisas, tá? Sempre negativas. Todas negativas, todas, né? Do jeito que vem. Então, você tem que aprender a lidar com ela. O que a gente pode fazer? Porque se foi alguém que provocou raiva em você, quem sabe a gente possa por alguns minutinhos pensar nas possibilidades por que a pessoa fez aquilo. E tem uma palavra que diz que a palavra dura suscita a ira. E a palavra branda, ela ameniza o furor. Então, quem convive com pessoas iradas tem que viver essa palavra, quer dizer, não fale uma palavra dura para alguém que é iracundo. Né? E sabe também, queridos, o livro de Romanos traz uma ordenança. Essas são ordenanças para quem vive no reino. O Romanos 12:18 diz assim: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos. Isso quer dizer. Olha, e tem a palavra se possível, porque ele já está dando a chance que tem aquela hora da raiva que vai acontecer, mas a gente vai usar mecanismo de consertar isso. O que ele está dizendo faça a tua parte. Se possível, tenha paz. Quer dizer, faça a tua parte, exercita o teu espírito, né? E sabe, tem gente até que faz assim, a qualquer preço e tal. A gente pode olhar o que houve por trás daquilo que motivou a raiva. Sim. Normalmente, se foi uma pessoa, quem sabe aquele tenha sido um péssimo dia para ela, a natureza dela não seja aquela. Enfim, tem tantas possibilidades para a gente poder lidar com aquilo, né? Eu costumo dizer assim que a pessoa que tem pessoas, Mirtz, que ela já acorda de mau humor. Então existem pessoas iracundas por natureza. Tudo irrita, tudo é negativo, tudo. Existem pessoas assim. Com certeza. E essas pessoas não são tão perigosas porque elas são previsíveis. A vida dela é reclamar, ela vive irada. Agora, o perigo, eu costumo dizer que o perigo tá naquela pessoa que é muito mansa. Ou que nega isso, sabe por quê? Porque, de fato, você reconhece fácil a pessoa a maneira dela falar, sabe? Eu vejo, às vezes tem que falar, escuta, por que você está gritando? Porque está gritando mesmo, essas coisas ficam naturais nela, né? O nosso foco aqui é enfrentá-la e não negá-la. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno. Sim. E a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta, nós estamos conversando sobre a negação da raiva e às vezes, como cristãos, você pode falar, mas nós como cristãos que conhecemos, não corremos muito esse risco. Será? Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Apocalipse a respeito de uma igreja. Apocalipse 3:15 diz assim:
eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente. Você é morno. Você não é frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Porque você diz, sou rico, tenho prosperado, nada me falta. Você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando isso para uma igreja que negava. Por isso que está falando, o crente também nega as coisas. Isso é uma negação. Que era um estilo Você de igreja, pensava que era uma coisa e era outra, era uma, sabe? Negar no sentido, pessoas que se enganavam. Olha, se você se engana, você, sabe? Se você repete para você, não, eu não sou, eu não tenho acesso de raiva, eu não sou, você está acreditando no que você está repetindo. Agora, que coisa linda, Mirtz, é o ser humano, porque às vezes a religiosidade fala que o cristão, ele tem que ser bonzinho. Não é assim. O cristão, ele tem que depender da vida de Deus, ele tem que saber dizer sim, saber dizer não, respeitar os seus momentos. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então não é aquela... Então a religiosidade é, eu não posso ter raiva. Não, a Bíblia diz que a raiva existe. Tá em nós, na nossa natureza. A ti cumpre dominar isso, reconhecê-la, né? E dominá-la pelo Espírito. E vou fazer o que você pode fazer errado agora, às vezes que são sugestões que a sociedade e o mundo dá, dizendo assim, o tempo vai resolver isso. Gente, o tempo não cura a raiva. Se fosse assim, o versículo então seria diferente. Olha, se põe o sol sobre a sua ira, que você vai vencer ela lá na frente, sem dorme, problemas. passa, dorme. Não é isso, né, então não tem... o tempo, aliás, não é só a raiva. O tempo não cura nada. Às vezes ele só encobre a dia, né? Então deixar passar o tempo, não, né? E uma raiva não resolvida, eu digo que vai agregar outras coisas. Se você ficou com raiva, não reconheceu, não resolveu, vai aparecer mágoa, né? Enfim, vai aparecer tanta coisa, né? Então, o rei Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da época dele, talvez de quase todas as épocas, ele escreveu assim no livro de Provérbios, Provérbios 19:11. A sensatez do homem o torna paciente. Sim. A sua virtude está em esquecer as ofensas. Coisa mais linda isso. Então, isso aí está disponível, esse tipo de resposta para a ira está disponível dentro de nós. Esse gatilho está aqui dentro para ter essa resposta. Né? Mas tem pessoas que ainda se perguntam como é que a sensatez pode diminuir a raiva. Conta até 10. Eu já disse. É uma boa também. Claro que é. Porque se você contar até 10, o que você pode ter? Você vai olhar por trás da situação. Enquanto eu tô, deixa eu ver. Por que aconteceu isso? Talvez eu possa saber por quê. Eu vou dar um exemplo que é maravilhoso na Bíblia a respeito disso. Sabe? O exemplo de Davi, quando estava lá no campo e mandou os empregados dele, os homens dele, pedirem comida para Nabal. Tá? Sim. Nabal negou, falou, não sei nem quem é Davi, não vou dar, sabe? E Davi estava acostumado a receber isso, porque enquanto ele fugia, andava por aquela região, ele protegia todos, né? Ele protegia os que andavam com ele. Andavam e protegia tudo mais. Aí, na hora que chegam para ele lá, sabe? Que ele negou. E dizendo que Nabal negou, ele falou assim, uau! Veio uma raiva em Davi. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Sim, né? Essa história fala muito bem, porque ele ia tomar uma atitude contra um homem que não precisou. Gente, não precisava. A ira, ela é vazia. A raiva dele foi tanta que ele pegou 400 homens. Falou, vamos lá. Eles iam para cima vamos lá. Se não há intercessão da esposa, eles teriam matado todos. Agora, onde que entra a sensatez disso? Sim. A sensatez foi a da Abigail. Sim, ela chegou. A sensatez que foi a responsável por abrandar a ira de Davi. É dessa sensatez que Salomão falou. Falando, que então, o ser humano por tem isso que eu falei que esse exemplo é muito, muito bom, sabe? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você deixar o seu sentimento, é igual uma chamazinha.
para um incêndio basta um pequeno foco, não é? E nessa história, Mirtz, é tão lindo, porque ela intervém com Davi, fala sobre, eu acho que você vai ler, né? Sobre o reinado, mas o interessante é o que Deus fez em prol de alguém que veio contra Davi. A atitude de Deus para com Nabal, quer dizer, não precisava Davi ter aquela ira e nem lá matar Nabal e seus homens. E sabe, e quando eu digo a sensatez dela fez com que ele visse o que havia, porque quando eu conversei com você, eu digo, se você parar, você vai ver o que pode estar atrás daquilo que provocou sua raiva. Quem era Nabal? Ela fez ver quem era Nabal. Ela conhecia, ela sabia que ele era iracundo, ele não né? sabia. Sim. Ele não sabia. Agora, ela sensata diz, meu senhor, este homem é tolo. Olha o nome dele. Olha, e tudo, olha como ele faz e tudo. Então, a sensatez, isso que eu estou te falando, faz você ver outras possibilidades e mudar a sua atitude. A reação, né? A sabedoria dela foi... o legal da vida dela é porque também ela mexeu em outras coisas. Ela disse, já pensou... Quando o senhor for rei de fato... Ela profetizou que ele seria o rei de fato. Você vai estar com uma morte inútil, tola na sua Você viu que a sensatez vida, né? leva a gente até a estar em conexão com o que Deus tem para a vida Deus e daquela tudo mais, pessoa. né? Sim. Então, sabe, nós precisamos disso. Eu vou ler para você o textinho, está em 1 Samuel 25. Diz assim, 1 Samuel 25, 25. Meu Senhor, eu te imploro, não faças caso deste homem genioso, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, ele é insensato, mas eu, a tua serva, não vi os servos que o Senhor enviou. Agora, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Gente, ela foi muito além de sensata, muito sábia, né? Sim. Gente, uma mulher Tanto dessas, que depois né? ele veio buscar ela como esposa, ele lembrou-se e se apaixonou por ela. Você vê que a sensatez de um ajuda o outro a ser sensato. E despertou algo lindo de Davi por ela no futuro até. Se ela fosse uma mulher insensata ali, não teria nada disso. Gente, sensatez então, a sensatez diminui a nossa raiva. Tá? E não é... E dá visão. Né? Tem gente... Porque o iracundo, ele fica cego. Né? E sabe, porque tem pessoas que falam, você está fazendo isso por comodidade ou para aliviar você. Quando você começa a desculpar o outro, você está falando, você está querendo justificar a tua raiva. Não, eu estou dando uma chance para o outro também. Não é só para mim, né? Sim. É para o outro também, né? Sim. Tem tanta coisa que provoca raiva, gente... contendas provocam raiva, né? Impaciência provoca raiva. Gente, e às vezes é uma coisinha muito pequena. Você fica impaciente, né? Por qualquer coisa. Pega uma fila. Vamos pegar uma fila de supermercado, uma fila de qualquer coisa. Coisa básica do dia a dia. Coisa básica do dia a dia. O seu nível de... A princípio você está levemente irritado. Aí você olha no seu relógio... Gente, faz 5 minutos que eu estou nessa fila. Você está num nível de irritação. Se fizer 10 minutos, o seu nível de irritação já elevou, sabe? E de repente você começa a falar e tudo. E se alguém falar para você alguma coisa, você vai dizer... mas não tem nada a ver, eu não tô com raiva. É só riscar o foguinho, já tá tudo pronto. Sabe? De repente... Isso aí tem um ditado, por exemplo, se você encontra um homem mau, como Davi encontrou um homem mau, né? Aí tem até uma... Se você encontra um homem mau, seja bom, porque seja sensato, né? Porque senão vão ter 2 homens maus. E sabe outra coisa? Então eu digo impaciência, essas coisas que provocam raiva, e você... precisa conhecê-la. Outra coisa que é facinho de provocar raiva e você pensa que não, é o ciúme, sabe? Pessoas que sentem ciúme, a tendência é se transformar em raiva. Aliás, a raiva causada por ciúme
é uma das primeiras emoções que a Bíblia mostra. Sim, Abel e Caim. A Caim e Abel. Sim. Né? Caim ficou com ciúmes de Abel. Sim. E ficou com uma raiva do irmão. Ao ponto de tirar a vida matá-lo, sabe? É um sentimento, por isso que a Bíblia diz que não pode, você não pode dar vazão a isso. E a Bíblia usa essas duas palavras, ciúme e raiva mesmo, sabe? Sim. Então, gente, a gente fica com raiva até de alguém estar tentando controlar qualquer coisa em você, né? Seja lá o que for, né? O seu horário, né? Tá? Mas nós somos responsáveis. Eu estava ontem corrigindo minha neta porque ela deu uma resposta bem enfim, falou alto, foi uma resposta grosseira. Pensada, sim. Né? Pro irmão. Sim. E a justificativa dela, ele foi grosseiro primeiro. Eu falei, então, agora, o que é que tem a ver a sua atitude com a dele? É uma oportunidade de não ser, O problema era né? só dele. Ele foi grosseiro, você não precisava, né? Sim. Aí ela virou pra mim e falou, vó, eu me lembro que você já contou essa história pra mim. Eu falei, muitas vezes. É que na prática é diferente. Por isso que eu digo pra vocês, quando eu disse pra ela muitas vezes, é isso. Nós já falamos sobre raiva aqui, quantas vezes, já falamos sobre negação, tudo. Mas tem coisas, queridos, que é realmente um exercício na nossa diário, vida. Né? E a Conceição falou em fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é produzido igual qualquer outro fruto. É uma emoção. Não é do dia para a noite que um fruto aparece, né? É um exercício diário. É um exercício, é uma né? disciplina diária, né? A negação da raiva também, ela pode ser chamada de máscara da raiva, né? Sim. Você tá morrendo de raiva e põe uma máscara de tranquilidade, porque você está negando, né? Gente, para ir cobrir, não tem isso, né? É uma coisa bastante comum mesmo, e só que as pessoas mais sensíveis percebem isso, né? Ou no teu olhar, no teu jeito. Aliás, uma pessoa iracunda, ela fica inquieta. Alguma coisa a gente percebe. Tanto é que a Abigail, que convivia, dizia, meu marido é assim, né? Ele é... Então, por mais que você está disfarçando, Mirtz, mas disfarça só para você. O restante do mundo já está vendo que você é iracundo. Enfim, queridos, a gente está caminhando para o final dessa conversa. Nós temos que enfrentar as nossas fraquezas, Sim. os nossos momentos de raiva. Se eu tenho dificuldade de controlar essa emoção, eu não posso negá-la, porque Deus não trabalha em cima de mentira. Sim, o primeiro passo é reconhecer só tá que você está vivendo aquilo, conta até 10, volta para o Espírito, invoca o nome do Senhor. Lembra dessa palavra que está ouvindo hoje, né, Mirtz? Lembra. E sabe, você diz é o outro. Então vamos combinar uma coisa. Você não tem capacidade de mudar o outro. Não. Nem você, nem eu, nem a Conceição. Ninguém. Não. Ninguém pode mudar o outro. Abigail, linda, sensata, maravilhosa, não conseguia mudar Nabal. Não. Sabe? Não. Nabal era problema de Deus. Sim. E Deus fez o que tinha que ter feito, né? Sim. Então... Mude a si mesmo. É possível com Deus, né? Vamos ter esse cuidado de enfrentar, sabe? E Deus faz a parte dele. A gente faz a nossa parte, Sim. Deus faz a parte dele. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.